Boa tarde a todos. Boa noite já, né? Boa noite a todos. Boa noite àqueles que nos acompanham pelo Facebook, aos que estão aqui presentes na nossa sede. Sejam todos muito bem-vindos, acolhidos e abraçados pela nossa casa. Lembrando que hoje a nossa exposição é dialogada, então contamos com a participação de todos, tanto pela internet quanto aqui presencialmente. Vocês podem mandar perguntas, fazer suas colocações acerca do tema que será desenvolvido e o apresentador vai responder, o expositor vai responder a todas as questões, a todas as colocações. Aqueles que desejarem fluidificar suas águas podem separar um recipiente, deixar próximo de si, que ao final da atividade essas águas vão ser fluidificadas. Então eu peço a todos que me acompanhem na prece inicial. Vamos acalmando as nossas mentes, serenando os nossos corações, nos conectando com o alto, pedindo ao Pai que nos abrace amorosamente, que Jesus esteja conosco, nos auxiliando no entendimento dos seus ensinos, que serão trazidos através da exposição. Que os benfeitores espirituais que nos auxiliam nessa casa estejam também conosco, nos intuindo, nos auxiliando na compreensão dos ensinos do Cristo. E que todos nós possamos introjetar no nosso ser esses ensinamentos de bondade que o Cristo nos trouxe, que possamos levar para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, nos mudando os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, sempre para melhor, nos tornando pessoas mais amorosas com o próximo, mais benevolentes, mais caridosas, mais humildes e mais indulgentes. Assim, certos do amparo recebido por esses amigos espirituais abnegados, pedimos a permissão para iniciarmos a exposição da tarde, da noite de hoje, que assim seja. Eu cismei que é tarde. Hoje a exposição será conduzida pelo Sr. Paulo Salerno e vai nos esclarecer um pouco acerca do porquê a caridade deve ser o nosso guia. Vamos lá, Sr. Paulo. Vamos lá. Bom trabalho. Muito boa noite a todos que estão aqui. Boa noite aos nossos irmãos que estão nos assistindo aqui pela plataforma do Facebook. A Beth colocou sobre os meus ombros uma responsabilidade muito além da minha capacidade. Ela disse que eu vou responder a todas as perguntas. Eu vou contar com a ajuda de vocês, vou poder responder tudo isso aqui. E também com a participação de todos vocês que estão aí em casa, que possam trazer os seus comentários, a fim de que enriqueçamos o nosso trabalho. Esse trabalho não é feito somente por mim, mas ele é constituído por todos nós que iremos dar a nossa colaboração. Mas eu gostaria de ler uma passagem de Lucas que registra o ensinamento de Jesus e que Lucas, colocou no capítulo 10, versículo 25 a 37. Porque a nossa base estará aqui, embora tenhamos mais assuntos que vão trazer essa base para nós dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Diz o mestre: então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: mestre, que é preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito,
e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste muito bem. Faze isto e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe disse: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder dos ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano, que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o sobre o seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? Foi a pergunta que Jesus fez ao doutor da lei. E olha a resposta desse doutor da lei. O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus insere então mais uma instrução aqui, dizendo: então, vai e faze o mesmo. Portanto, aí está a nossa questão de hoje. Por que a caridade deve ser o nosso guia? Quem pode nos ajudar? Quem pode trazer aqui um palpite? Eu diria que a caridade é a maior forma de amor. E é o que Deus espera de nós, que amemos ao nosso próximo. Fazendo a caridade ao nosso próximo, estaremos amando o nosso próximo. Então a Beth está dizendo que a caridade é uma faceta do amor. Ou melhor, é através da caridade que o amor se expressa. É isso, Beth? Sim. Concorda com isso? Sim. Aqui os presentes concordam. E os que estão aqui nos assistindo pela nossa plataforma do Facebook, concordam que o amor é uma expressão... Desculpa, a caridade é uma expressão do amor? Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Diz a Grácia. Se a gente tem que se melhorar, se despir do orgulho, da vaidade e do egoísmo para fazer a caridade. A Grácia toca num ponto muito importante. Fora da caridade não há salvação. A Grácia toca num ponto muito importante, que é nós deixarmos, abandonarmos essas 2 principais imperfeições, egoísmo e orgulho, para podermos alcançar o ponto de caridade. Fora disso não tem. E a gente tem que se colocar no lugar do outro. Né? Tem que se colocar no lugar do outro. Isso. Sentir, né? Temos comentário? Tem. A Antônia Costa diz que porque a caridade nos faz compreender o que Jesus fez enquanto esteve entre nós e nos enviou o seu evangelho para que o seguíssemos. E ela responde uma outra pergunta, a pergunta sobre o que o senhor fez agora. Sim, a caridade é uma expressão do amor. Muito bom, muito obrigado aí pela participação também. Muito bem, a Antônia então está dizendo que essa caridade é aquilo que nos pode trazer de alguma forma um estado de felicidade. Quando nós fazemos o bem a alguém, nós nos sentimos um pouco mais felizes. Isto a ciência já comprovou que é resultado da produção de um hormônio chamado ocitocina, que é
normalmente conhecido pelo hormônio da felicidade, do bem-estar, da alegria. Então, se nós nos desprendendo, oferecemos algo de bom ao nosso próximo, nós nos enriquecemos com esses hormônios que nos trazem felicidade. Então, é algo comprovadamente pela ciência. Temos mais comentários aqui, participação. No bem, a gente gratifica mais, né? Gratificante para nós, mais para nós do que para a pessoa que recebe. Sentimos, como o senhor falou, né? É mais gratificante. A gente sente bem o dia inteiro por fazer aquele bem, aquela caridade. Dá uma sensação de plenitude, né, São Paulo? Porque a caridade não é só uma coisa, a felicidade não é uma coisa física só. Ela também é física, mas é principalmente espiritual. Sim. É o que vai nos ligar, nos aproximar mais do Criador. Então, a Grátia Maria está nos dizendo que essa felicidade não se dá somente no campo físico ou fisiológico, também se dá no campo espiritual. Nós nos sentimos mais plenos quando temos a possibilidade de ajudar as criaturas. Se as pessoas soubessem o quanto é gratificante ajudar o outro, não teríamos miséria no mundo. Mas é um caminho a ser percorrido ainda. E quem experimenta fazer o bem sem interesse, quem experimenta essa felicidade de poder ajudar o outro, quer repetir. Então está sempre procurando ajudar, porque está sempre procurando a felicidade. Isso aí. A Beth nos diz aqui que quem experimentou ajudar o outro e sentiu esses efeitos positivos em si, fica ansiosa para repetir o fato novamente, porque ela quer voltar a se sentir bem consigo, em estado de felicidade. O bem contagia. O bem contagia, diz aqui a Regina. A Maria Rosali Oliveira da Silva faz um comentário aqui. A caridade é uma forma de representar o amor e compreender que quando fazemos o bem, nos tornamos pessoas melhores. Era esse assunto que eu estava aqui para comentar. No capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, é um capítulo dedicado a nos ensinar que fora da caridade não há salvação. Esse é o título do capítulo. E o capítulo seguinte, o 16, é Sede perfeitos. Isto é, um estímulo a buscarmos a perfeição. Então já temos até aqui o conhecimento para nos tornarmos o homem de bem. Essa base é fundamental para que nós entendamos esse processo. Nós adquirimos conhecimento. Esse conhecimento deve ser por nós meditado. Esse conhecimento deve ser também sentido. Isto é, ele deve tocar algum sentimento em nós, deixar algo que nos movimente no sentido dos sentimentos, e depois nós temos que vivenciar, colocar em experiência o conhecimento. Da primeira vez que nós fazemos uma caridade sem nenhum interesse, como diz aqui a Beth, nós sentimos um estado de felicidade, de harmonia, de plenitude. E ficamos ansiosos para repetir aquilo, porque isso nos traz esse benefício. A Nilva Ruivo diz que a caridade nos eleva internamente. Ela nos transforma de maneira que, ao iniciarmos, teremos sempre mais vontade de continuar. A mesma expressão aqui pela Nilva a respeito dessa necessidade de buscarmos o bem-estar. E veja, fazer a caridade é amar o próximo, é nos colocar na situação difícil que o nosso próximo está passando, compreender essa situação difícil e tentar minorar, aliviar
a dor do nosso próximo. Como desejaríamos que, se fôssemos nós passando por uma situação aflitiva, gostaríamos de ser atendidos nesta hora. Num momento de necessidade, que fôssemos atendidos. Isso também nos enche de tranquilidade e de felicidade, porque não estamos sós. E o que se deve fazer para se tornar um homem de bem? Que ação nós precisamos começar para nos tornarmos um homem de bem? A Grátia Maria tem a solução. A Grátia Maria está apontando ali que é preciso uma transformação moral e esforços para domar as nossas más inclinações. Então, para se nos tornarmos um homem de bem, nós temos que nos movimentar no campo da caridade. E estando nos movimentando no campo da caridade, nós estamos no exercício do amor. O amor a nós e o amor ao nosso próximo. Não foi essa a máxima? Por consequência, amar a Deus. Né? Porque Deus está em nós. E nós estamos em Deus. Se eu agrido o meu próximo, agrido Deus. Se eu faço o bem ao meu próximo, estou fazendo um bem a Deus. Em última instância. Mais comentários? Aqui temos. Teu nome? Patrícia. Eu acho que tem uma coisa assim também a ver, que a maioria das pessoas acha que caridade é dar mais esmola que um mendigo. Só que caridade vai muito mais além do que tu dar um prato de comida, do que tu dar uma esmola. Eu acho que a caridade vai além, porque a caridade é uma palavra. Às vezes a pessoa só quer ser ouvida, só precisa ser escutada. Isso é uma forma de caridade. O que vocês fazem aqui, tirar um tempo de vocês que podia estar com a família de vocês. Isso é uma caridade. Vocês estão se doando aqui. Então, acho que isso é tão importante na vida da pessoa, que as pessoas elas não têm noção. Algumas não têm noção do que é caridade. Caridade parece só, dá isso aqui, elas coisas, vai. Não entende que ali tem um sentido, às vezes as pessoas só querem se desfazer das coisas. Sim, isso aí. Essas coisas aqui podem levar embora. Não é uma caridade. A pessoa está querendo se livrar daquilo, não está sendo de coração, não está servindo de amor. Sabe? Eu acho que é isso. Tem algum interesse, né? A Patrícia, que vou sintetizar para todos que aqui estão escutando pela plataforma, que talvez não tenham escutado o que ela está dizendo, que a caridade vai muito além da esmola, da doação do dinheiro, da doação da roupa, da doação do alimento. Vai muito mais além disso, e ela diz que quando nós escutamos alguém com paciência, com tolerância, quando acolhemos essa criatura, nós estamos sendo efetivamente caridosos. É isso que a Patrícia, em poucas palavras, aqui se expressou. A Regina? Contribuindo com a Patrícia, muitas vezes só um sorriso, né? Só um abraço, vale muito mais do que As mil pessoas palavras. um bom dia, um desconhecido já faz valer o dia dele. Sim. O Robson Ribeiro está dizendo que através da caridade temos a oportunidade de exercitar aquilo que aprendemos na teoria, o amor ao próximo. O Robson toca nesse ponto fundamental, amar o próximo. Amar o próximo é uma lei. Jesus nos ensinou que precisaríamos amar a nós, ao nosso próximo, e amar a Deus. Não foi nessa sequência que ele falou, mas que nós tínhamos que aprender a amar o nosso próximo. Até mesmo amar aqueles que são nossos adversários ou inimigos. Ora, quando chegarmos a esse nível de amar o nosso inimigo, estamos ali em pleno exercício da caridade, amando. Agora, até lá, precisamos nos aplicar para exercitar essa lei tão necessária para a nossa felicidade. Ame o teu próximo como a ti mesmo. E como fazer isso? O próprio Jesus nos explicou. E que temos isso por regra áurea ou regra de ouro.
faça ao teu próximo somente aquilo que tu gostarias dele receber. Aí está. Mas nós nem sempre pensamos assim, nem sempre, antes de tomar uma medida, uma ação, raciocinamos a respeito. Amar o nosso inimigo, para nós que somos espíritos de terceira ordem, ainda é muito difícil. Então, me corrija se eu estiver errada. O simples fato de não desejarmos o mal desse inimigo já é uma forma de amor. Sim, os espíritos benfeitores, na codificação da doutrina espírita, nos orientaram a respeito desse amar o nosso inimigo. E dizem eles, né, o comentário aqui da Beth, que amar o inimigo é não desejar o mal a esse inimigo. Ora, se é não desejar o mal a esse inimigo, é desejar o bem. Nos alegrarmos pela evolução desse dito inimigo. É alguém que nós temos algum atrito, que precisamos resolver. E só será resolvido isso através do amor, do exercício do amor, sendo caridosos para com essa criatura. Isto é, suportando, e que os espíritos também dizem, é o que menos nós fazemos é suportar uns aos outros. É um exercício que também precisamos fazer, nos suportarmos mutuamente. A Nilva Ruivo diz de uma maneira muito simples é olhar o próximo com olhos de amor e perguntar: em que posso te ajudar? Essa frase tem um bem tão grande que nem imaginamos. É a cópia, né, do ensinamento de Jesus, pelo exemplo que ele nos deixou. Quando alguém se aproximava dele para pedir qualquer coisa, ele sabia de antemão o que a criatura queria. Mas ele perguntava: o que tu queres que eu faça por ti? Significa dizer que ele respeitava o livre-arbítrio dessa criatura. Deixava ela a formulação do pedido. Ele não se antecipava. O que muitos de nós não fazemos. Nós vemos alguém em necessidade, não sabemos nem qual é a necessidade dessa criatura e já oferecemos alguma coisa para ela. Mas não era isso que eu queria. Ora, tem casos aí, só para ilustrar aqui o nosso trabalho, casos de pessoas que são cegas e que estão paradas, por exemplo, numa sinaleira, num semáforo, aguardando aquele semáforo para atravessar. E a criatura chega e enfia o braço nesse cego e atravessa para o outro lado. O cego docilmente acompanha. Aí chega do outro lado, a criatura se lembra a perguntar: para onde é que tu quer ir? Eu estava só ali esperando o meu Uber, na esquina. Mas agora tu trouxe para o lado de cá, vou perder o Uber. Então, pergunte antes o que essa criatura está desejando. Mais comentários? Sim, a Maria Rosalina diz: também creio que a caridade já nasce com o ser humano. Desde muito pequeno já compreendemos o que é caridade e praticamos nos pequenos gestos e nas poucas palavras. A Maria Rosalina está certa. Nós viemos com a lei de Deus impressa em nossa consciência. E a lei de Deus é a lei de amor, justiça e caridade. Então, como a Maria Rosalina diz, nasce conosco, está em nós. É que nós não consultamos a nossa consciência para agirmos. E aí, naturalmente, pelas nossas poucas capacidades de nos relacionar uns com os outros, acabamos fazendo mal quando queríamos fazer o bem. A Maria Rosalina complementa: convivo com crianças e fico admirada com tanto amor, que é dedicado de criança para criança. Essa ingenuidade da criança foi muito bem explorada por Jesus. Quando, naquela época, e até pouco tempo, criança era incômodo. E cresci ouvindo dos meus pais, dos meus avós, dizendo: sai daqui, guri. Isso aqui é conversa para homem, não é para conversa para criança. Tá? Mas Jesus já tinha ensinado: deixai vir a mim as criancinhas.
Porque todo aquele que se assemelhar a essa pureza de coração de uma criança será salvo. Então essa ingenuidade, nós temos que aprender também com essa ingenuidade da criança, enquanto ela está ali se elaborando para uma nova reencarnação. Temos mais comentário? Não? Então vamos adiantando aqui, que ainda temos tempo. Posso fazer um Pode fazer, Patrícia? Pode. Eu trabalho no hospital em Santo Antônio, em Santa Casa. E aí teve uma situação que eu sempre fui contra trabalhar com crianças. Eu sempre me formei, sempre trabalhei com adultos. E por motivos de Deus, acabei sendo contratada lá e era para mim trabalhar com adultos. E na hora, claro, não, a gente precisa de ti, que vai ser realocado para outro setor. Aí eu já fiquei meio assim, nossa, eu não consigo. Os primeiros meses foram muito difíceis, eu ia para casa chorando, louco para pedir demissão. Eu pensava nisso, eu estou ali por algum motivo, tem que saber o que motivo é esse. E teve uma situação de uma criança que ela está fazendo química, estava em estágio bem avançado de câncer, e aí um dia ela estava com muita dor, e a mãe estava muito asfiada por ela, e ela pegou e aí deitei ela na cama para fazer ecografia, o exame, e a mãe dela ali chorando, e ela disse, mãe, não precisa chorar, eu tô bem, eu falei que eu tô bem. E aquilo me tocou de uma maneira, uma criança de 5 anos falar isso pra minha mãe, eu tô bem, para de chorar que eu tô bem, ele chora que eu tô bem, não fica triste, não fica triste. A criança estava dando força para a mãe. Nossa, aquilo ali para mim foi uma coisa assim, que eu aprendi que não é a gente que educa, que lida com as coisas, eles que nos educam, que nos dão força. Eles que mostram, olha, que não sei de onde que eles tiram força, porque são tão pequenos. Eu sei que são espíritos evoluídos ali, estão lutando para evoluir mais. A gente, como ainda aqueles corpinhos pequenininhos, a gente fica triste, né? E eles ensinam tanto. E eu acho que isso foi uma caridade também. É uma caridade, sim, porque ele estava dando amor para aquela mãe. Isso, estava consolando a mãe. É a pureza do coração. A Patrícia está trazendo aqui a experiência dela na área da saúde, e ela sempre pensou e desejou cuidar de adultos. E na instituição em que ela está vinculada, realocaram ela para cuidar de crianças. E ela está narrando um fato que ela presenciou de uma criança de 5 anos com um avançado estágio de câncer, fazendo o tratamento, e a mãe aflita, nervosa, chorando, e a criança diz para a mãe, não te preocupa, não chora. Fique calma, eu estou bem. A simplicidade de uma criança. Nós, adultos, já fazemos uma tempestade em cima de um problema dessa ordem, né? Mas a criança está ali, tranquila, experimentando a sua reencarnação, depurando-se. Sabemos, por informações da espiritualidade, que uma boa parcela dos cânceres são expiatórios. Isto é, através da passagem nossa por um câncer, nós estamos nos depurando espiritualmente. Então, vamos agradecer a Deus as experiências que Ele coloca sobre os nossos ombros para que nós possamos dar boas respostas. A Maria Rosalie faz um comentário com relação à pureza das crianças, né? Ela diz, fiquei encantada quando uma criança disse para outra que estava com vontade de comer um doce. E a outra prometeu receber a mesada e comprar um doce para ela. Veja aí, desprendimento. Desprendimento. Então, para se fazer a caridade, é necessário nos despojar de 2 imperfeições. O egoísmo e o orgulho. O que as crianças aqui, na sua simplicidade, não tinham. Essa que quis dar a sua mesada ou parte da sua mesada para comprar um doce para sua amiga. Sim, Regina. Nós trabalhamos com crianças aqui na evangelização, né? De 5 e jovens até 21. A gente pensa
vai ensinar já sobre elas, vamos dizer, todos. Eu aprendi isso, isso por esse. Aí eu entendi o porquê que eu estava ali. Eu entendi que eu estava ali porque elas tinham que me ensinar a perder isso que eu tinha de lidar com criança. Deus coloca a gente num lugar que a gente está. E eu aprendi agora, se tiver que ver como é que criança vive. É maravilhoso trabalhar com criança. Eu adoro. Então, meus irmãos, temos mais comentário aí? Não. Agradeço a participação de todos, os que estão aqui, todos vocês que também assistiram e participaram, agradeço infinitamente a colaboração que nos trouxeram. Mas para finalizar o nosso encontro, eu vou trazer aqui do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, o comentário que Emmanuel faz a respeito de caridade. Ele diz: em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Lembra-se que nós estamos respondendo à nossa pergunta inicial, que é: por que a caridade deve ser nosso guia? Então pegamos aqui Emmanuel para responder. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa, que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma vida única. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará por proveito se não adquirir o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo no que se refira à compreensão e auxílios fraternais. Ficamos por aqui apresentando essa resposta de Emmanuel para a pergunta inicial do nosso trabalho. Profundamente agradecido, desejo-vos muitas bênçãos e uma santa noite. Até o próximo encontro. Passa a palavra agora a nossa irmã Beth. Obrigado, Beth. Muito obrigada, seu Paulo. Então, todos os sábados nós dedicamos a irradiação aos nossos irmãos suicidas, e eu peço a todos aqui presencialmente, os que se encontram também nos acompanhando pela internet, que me acompanhem nessa prece em favor desses irmãos suicidas. Sabemos, ó Deus, a sorte reservada àqueles que violam as vossas leis, abreviando voluntariamente os seus dias. Mas sabemos também que a vossa misericórdia é infinita. Dignai-vos estendê-la sobre as almas dos nossos irmãos que tiraram a vida do corpo físico, que possam as nossas preces e a vossa comiseração abrandar a amargura dos sofrimentos que eles experimentam por não terem tido a coragem de esperar o fim de suas provas. Bons espíritos, cuja missão é assistir os infelizes, tomai-os sobre a vossa proteção. Inspirai-lhes o arrependimento de suas faltas, e que a vossa assistência lhes dê a força de suportar, com mais resignação, as novas provas que terão de sofrer para repará-las. Afastai deles os maus espíritos, que poderiam de novo levá-los ao mal e prolongar os seus sofrimentos, fazendo-os perder o fruto das suas futuras provas. Vós, cuja infelicidade é o objeto das nossas preces, que a nossa comiseração possa abrandar-vos a amargura, fazer nascer em vós
a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está em vossas mãos. Confiai-vos à bondade de Deus, cujo seio está aberto a todos os arrependidos e não permanece fechado, senão para corações endurecidos. Que assim seja. Vamos agora para a etapa final da nossa atividade, que é o passe. Peço aos aplicadores de passe que se posicionem. Ainda com pensamento elevado, pedimos aos benfeitores que nos auxiliam nessa casa, esses amigos benfeitores abnegados, que nos envolvam com vibrações positivas, benéficas, que sejamos envolvidos em amor, em bondade, em harmonia, em união, que cada célula do nosso corpo receba esse bálsamo de amor e de luz. Pedimos também àqueles que se encontram em nossos lares, aqueles que nos acompanham pelo Facebook, que também sejam tocados por esses benfeitores amigos. Que os nossos lares sejam visitados por eles, que cada cômodo seja feita asepsia e em cada ambiente, que lá seja deixado todo esse amor, todas essas bênçãos aqui recebidas. Que as águas expostas sejam magnetizadas e que nelas seja colocado o remédio necessário para cada um de nós, de acordo com o nosso merecimento. Assim, certos desse amparo e de todas essas bênçãos, pedimos a permissão para encerrarmos a atividade da noite de hoje. Que assim seja. Muito obrigada a todos pela presença, que possamos todos voltarmos para os nossos lares, certos que essas bênçãos vão nos acompanhar e que os nossos protetores estejam sempre conosco. Que assim seja.